Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Café com Kardec e Amigos. Um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre às 19h30 até às 21 horas. Eu gostaria já desde no início convidar a todos os nossos companheiros que estão chegando, que possam conhecer no canal do Seridó Espírita, que possam se inscrever no canal. Esse é um canal onde contém vários vídeos muito bacana, com um teor, um conteúdo muito rico para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Por isso, desde já fica esse convite e, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. O programa Café com Kardec é uma transmissão do canal Seridó Espírita e retransmitidos pelos parceiros Amigo Espírita, pelos parceiros Rede Amigo Espíritas, Web Rádio Fraternidade, TV CEPE, Rádio Portal de Luz, TV Secal e pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, da cidade de Currais Novos. Hoje, em um formato um pouco diferente. Hoje é a primeira vez que estamos aqui recebendo o convite dos nossos amigos, então fazendo uma transmissão direto de Minas Gerais. Iniciando aqui, vamos trocar esse sotaque bonito dos nossos irmãos do Norte, para que possamos nessa noite falar um pouquinho de uai, esse sotaque do mineiro, mas dessa forma que possamos todos ser acolhidos, independente do sotaque, mas sempre amparados no coração, no amparo de Jesus. Hoje, como disse, é um momento especial, é o nosso primeiro convite, mas também é uma noite de estreias. Seja pelo convite que os amigos me fizeram para estar aqui nesse momento como mediador, mas também a estreia das nossas duas companheiras, das nossas duas convidadas que vão estar conosco. E se o sotaque do mediador é o ai, das companheiras, das nossas convidadas, também serão o ai. É com muita alegria que eu gostaria de convidar para participar conosco nessa noite, neste momento no canal do programa do Café com Kardec e Amigos, as minhas duas irmãs, né? A Carla Cristina, e a Carla Cristina Martins e a Kelly Martins. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal, a este programa. Eu já tive a oportunidade de participar nesse outro lado como convidado e é muito especial para a gente, porque é a primeira vez que estamos aqui nós três, né, reunidos em uma live, em uma transmissão, em algum estudo. Nós já tivemos a oportunidade de fazer eu, a Carla, eu, a Kelly, e a Carla e a Kelly. Mas que reunisse hoje os três, essa é a primeira vez. Então, minha querida Carla Martins, ela é psicóloga, mora no Distrito Federal há 16 anos, e desde então ela atua no Centro Espírita André Luiz, no Guará, Distrito Federal. Há 3 anos, ela faz parte da equipe de evangelização do ventre no Centro Espírita André Luiz. E a minha querida Kelly, ela é professora, mora no Rio de Janeiro há 17 anos e está vinculada à oficina de arte espírita, atuando junto às equipes doutrinárias e pedagógica desta instituição, especialmente nos estudos da roda do Evangelho e da evangelização de espíritos, além de contribuir com o curso de vivências da arte. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas. É uma alegria podermos estarmos conectados, aparentemente distante, mas a raiz em Minas, o uai, prossegue. Sejam bem-vindos, meus queridos. Muito obrigada, Juninho, Kelinha, é uma alegria muito grande estar aqui, a gente está conectado, está feliz, enquanto planejávamos, sonhamos com esse momento, né, por algumas semanas, nos encontrando e nos vibrando para estar aqui. Partimos do Triângulo Mineiro para hoje a gente se encontrar aqui, um triângulo de mineiros, né? Praticamente um triângulo de mineiros. Mas então que nós possamos
viver momentos de muita alegria com Jesus, em torno do Evangelho de Jesus, à luz que Kardec nos trouxe, e que seja uma noite muito, muito proveitosa para todos nós. É isso, eu também quero falar aqui da minha alegria, da minha gratidão de estar nesse espaço aqui, compartilhando com esses irmãos queridos, vendo aí também já alguns comentários no chat de pessoas tão queridas também participando conosco nesse conclave, né, de vibrações fraternas. É muito feliz, é um momento radiante para nós, é uma oportunidade. A gente, como o Juninho falou, a gente faz estudos em outros contextos, mas jamais tivemos essa oportunidade que está se fazendo aqui agora, de estarmos os três juntos, e ainda mais falando da família, né, que vai ser esse tema tão importante. Então, é uma noite luminosa para nós, que a gente agradece muito ao pessoal aí do Seridó Espírita pela oportunidade. Estamos muito felizes. Obrigada. Isso. E como você comentou, Kelly, estamos em família, e o tema dessa noite é família, cooperação e florescimento. O programa Café com Kardec e Amigos, ele é dividido em 3 momentos. O primeiro momento é onde nós fazemos essas considerações iniciais e a gente passa para vocês fazerem a apresentação do tema. O segundo momento é o momento das artes, né, onde nós vamos trazer algumas músicas, né, que estão dentro do contexto, estão dentro do tema, que irão acrescentar e abrilhantar mais o tema dessa noite. E o terceiro momento é onde teremos um debate, né, teremos um diálogo, nós três aqui, juntamente com os nossos companheiros que nos acompanham. Então, a gente já deixa para vocês, que estão nos assistindo, que possa deixar algumas perguntas, alguns comentários no chat, que nesse terceiro momento faremos a interação aqui, não apenas nós três, mas todos que estão nos acompanhando. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Eu passo a palavra para vocês. Obrigada, Juninho. Então, eu vou começar aqui, né, nesse momento especial, nessa noite, com o tema família, né, cooperação e florescimento. E dentro desse tema, assim, a gente não poderia deixar de reforçar um pouquinho essa questão de sermos todos de Sacramento, em Minas, essa origem mineira, lá do Triângulo Mineiro, portanto, uma raiz comum, mas estamos, né, espalhados, em diversos estados agora. Temos Brasília, o Juninho ainda em Sacramento, eu aqui no Rio, mas de alguma forma, as nossas raízes, né, que foram ali construídas em Sacramento, se ramificaram. Né? E é nesse contexto de refletir um pouquinho sobre isso, sobre essas raízes, que a gente, em torno do tema família, vai trazer umas reflexões dentro dessa fundamentação agrária, rural, de roça, de plantio, que tem a ver com as nossas origens. Quando a gente fala de raízes, a gente pensa na planta, pensa nas partes da planta. E como nós somos lá de Sacramento, a nossa origem rural, uma herança vinda dos nossos pais, dos nossos avós, nós tivemos a oportunidade de construir experiências valorosas nesse contexto de observação da natureza. E a gente não poderia falar aqui de família sem trazer isso que nos constitui, trazer junto conosco toda uma história, toda uma herança que possibilitou para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, é desse ponto de partida que a gente começa as reflexões da noite de hoje, né, trazendo a reflexão para esse contexto de plantio, de terra. E como todo bom agricultor, né, todo lavrador conhece bem da natureza do seu trabalho, a gente sabe que a gente tem especificidades na natureza. Cada semente, cada plantinha tem uma condição necessária, específica, uma característica própria de adequação, né? Que vai pedir aí todo um cuidado específico. Às vezes, a atenção que é voltada para uma semente, para um contexto, não é a mesma para outra. E a condição que é oferecida talvez também seja diferente. E experiente que ele é
Ele vai saber que, às vezes, um sol, por exemplo, que é tão necessário, essa fonte de energia que é o sol, pode ser muito danoso para uma plantinha que seja sensível a essa natureza. Da mesma forma, a água, que é fonte de vida, né? Às vezes pode não ser tão adequada para uma planta que exija solos mais áridos. E da mesma forma, a adequação de um solo que precisa ter as condições necessárias para aquela semente que vai chegar ali. E por que eu estou trazendo esse conhecimento, né? Tão próprio de quem lida com a terra, de quem lida com o chão, para esse contexto da família. Porque a gente sabe, né, a doutrina espírita tem nos ensinado que nenhum contexto familiar, nenhum planejamento reencarnatório é fortuito, né? Que a gente não se insere num contexto de família sem uma vinculação, sem uma construção necessária daquele contexto. Então, a gente, quando olha aí para as ambientações reencarnatórias, a gente vai entender que existe um jardineiro cultivando as sementes, né, que são plantadas naquele contexto, dentro de um plano de amor, oferecendo para cada semente, ou seja, para cada ser inserido na família, as condições necessárias, adequadas para o desenvolvimento. Porque o agricultor cuidadoso, o objetivo dele é potencializar aquela semente que tem em mãos. E Deus, quando nos permite um planejamento reencarnatório, nosso contexto familiar, tem um intuito aí de potencializar as nossas habilidades, as nossas características mais belas e, portanto, nos insere dentro de um contexto adequado para essa construção, para essa florescência que um dia virá a ser a semente que foi ali inserida. Né? E aí, quando a gente olha para esse contexto, né, e aí fazendo ainda uma analogia com a natureza, é importante a gente perceber a riqueza da diversidade de espécies de um bioma, por exemplo. Quando a gente vai para uma Mata Atlântica, a gente aqui no Rio, com essa natureza tão rica, tão vasta, a gente olhar para essa Mata Atlântica, vai perceber que ali o que faz a beleza da mata é justamente a diversidade de espécies que ali se constitui. E da mesma forma, a gente pode trazer esse entendimento para o contexto do lar, né, que estará inserido ali naquela ambientação, naquele solo do lar, diversos caracteres, diversas potencialidades, diversas necessidades. E a gente, para viver como na natureza, a gente vai olhar que na natureza sempre existe o trabalho de cooperação, a natureza trabalha em cooperação para o equilíbrio, tudo na natureza, mesmo às vezes depois de um vendaval, a gente vê logo em seguida os passarinhos voltam a voar, depois de uma queimada que a gente tem observado aí na natureza, pouco tempo depois, o verdinho já começa a nascer, a natureza trabalha o tempo todo para se renovar, se recompor, mas num sistema de cooperação. Uma espécie contribui para a existência de outra espécie, e assim vão se somando as características e possibilidades de cada um. Então, quando a gente olha para uma flor, por exemplo, que fornece o pólen para uma abelhinha, a gente vai perceber que a abelhinha, para o trabalho dela, ela se necessita dessa oferta da flor, mas também retribui ao seu turno a possibilidade de polinizar outras flores, contribuindo para esse surgimento de novas florações, sempre numa integração bonita que Deus nos mostra todo o tempo todo, na natureza, a cooperação. E quando a gente traz isso para o contexto da família, a gente percebe que as diferenças de caracteres, como as diferenças de espécies na natureza, também precisam trabalhar nesse sistema de cooperação para que haja o equilíbrio daquele contexto, do equilíbrio do lar. Cada um no sistema familiar vai ter o seu lugar próprio,
a sua atuação específica, o seu compromisso dentro daquele sistema. Mas entenderemos, né? Esse é o nosso esforço, de entender que o sistema trabalha em cooperação. Nós estamos aqui 3 irmãos, né? Cada um com as suas características, com as suas espécies é ótimo, com as suas possibilidades, potencialidades, talentos e, ao mesmo tempo, necessidades, sentimentos a serem trabalhados, questões que precisam ser educadas e que não serão trabalhadas e educadas isoladamente, mas sim nesse sistema que nos integra. É nessa conjunção, nessa integração que a gente vai construir isso. E aí a gente fala assim, né? Quem está nos ouvindo aí deve pensar, poxa, mas isso não é fácil, não. Não é fácil de fazer isso, não, essa integração bonita, né? Porque quem diz que é fácil, né? A gente pensar na natureza, todo o contexto da natureza tem também os seus momentos duros de transformação. Pensa aí nas estações, né? Ela não é o tempo todo a primavera, né? A natureza sofre com as transformações, tem um momento do inverno, o momento da escassez. E a gente olhar isso para a família e entender que sim, nós também teremos os nossos altos e baixos nos relacionamentos familiares, nesse solo que é comum, de construção e de possibilidades comuns, mas que as espécies ali plantadas, como um grande bioma, né, que favorece, que cresce graças à biodiversidade que existe ali, a família também vai se constituir, florescer dentro das diversidades que são estabelecidas naquele contexto. E o intuito dessa constituição dessa célula é o aprendizado dessa integração. Há um propósito divino para quando nos agrega nesses núcleos familiares, na construção desse pensamento de integralidade, que é uma lei, que estamos todos integrados, conectados numa grande rede de cooperação e solidariedade. E se a gente tem na célula, e aí não precisa nem ir para o contexto espírita, né? A gente sabe hoje, a própria sociedade já vê no núcleo familiar essa célula da sociedade, essa célula onde se forjam os valores necessários para a convivência comum na vida social. Isso já é estabelecido. E aí, imagina quando a gente traz os conceitos espíritas, né, que a gente tem aprendido, o quão mais isso não se superdimensiona no entendimento do cultivo do lar, das sementes que são ali plantadas, dos valores, dos princípios virtuosos, da moral mais elevada que está sendo constituída nesse contexto. E aí, quando a gente entende, né, busca esse entendimento que se há na natureza essa cooperação, algo há em mim também, nesse contexto que eu estou inserida. E se por acaso há alguma desarmonia, e isso acontece na natureza, e a gente tem percebido os colapsos, né? O desequilíbrio da natureza, quando esse ciclo de cooperação não se estabelece, quando a gente tem, por exemplo, uma espécie que desaparece por causa da extinção, ela coloca em risco todo um sistema que pode entrar em colapso por falta daquele elemento que compunha esse sistema. Trazendo isso para a nossa família, a gente percebe que todos os seres que integram esse sistema, desde as raízes mais antigas, e não foi por acaso que a gente trouxe a nossa raiz dos nossos avós na terra para mostrar isso para a gente, né? Não para você, mas para a gente mesmo, quando fizemos o estudo, o quanto é importante para nós percebermos todos os elementos que compõem o nosso núcleo familiar. Porque importa, porque cada um faz parte nesse conjunto. E a gente buscar o entendimento de que o resultado do todo depende da integração das partes, é um entendimento importante para darmos esse primeiro passo.
Mas aí a gente pode pensar, né? Assim, aí a gente vai deparar com um problema. Poxa, na minha família não é assim. No meu contexto, aí na nossa também não é, viu, gente? Na nossa também não é. Todo contexto familiar tem seus desafios, né? E aí o problema é que a gente fala assim, isso é bonito ver falar, porque a gente está acostumado a querer pertencer a um sistema constituído já, pronto, né? Isso é muito característico do nosso momento atual, que a gente vive aí o contexto do imediatismo, da aceleração, de resultados prontos, né? A comida é rápida, tudo é rápido, eu mudo de canal imediatamente se não me agrada. E aí quero pertencer a um sistema que já está constituído. Olho para aquela floresta toda vasta, plena, cheia de árvores, e quero me plantar lá como uma árvore pronta, né? Esquecendo, às vezes, que a floresta, por mais vasta que ela seja, ela nasceu das sementes que foram plantadas naquele solo. As sementes, cada uma com a sua característica, foi paulatinamente crescendo até que pudesse formar aquele contexto frondoso que nos enche os olhos quando a gente vê as florestas e que tanto nos inquieta quando a gente vê a destruição. Porque a gente sabe, né, já tem noção, consciência do valor, do esforço daquela construção. E é nesse sentido de olhar para as sementes, que ali um dia formarão árvores, que a gente traz aqui o entendimento um pouquinho das reflexões para o contexto da família. Né? Perceber que o núcleo familiar no qual nós fomos inseridos, essa terra de ambientação reencarnatória que nos acolheu, ela é um espaço fecundo, propício, que traz todos os elementos necessários, e todos mesmo, porque Deus não erra, ele não joga dados, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele nos insere na terra que é propícia para a germinação, o enraizamento, o crescimento, a florescência e a frutificação das nossas virtudes, dos valores morais mais elevados, do aprendizado do amor e da construção do bem em nós, que um dia mais tarde a gente vai poder também fazer parte de uma floresta maior, olhar para fora, né? O que temos lá fora. Então, é importante a gente trazer essa lição da semente, olhar um pouquinho para essa semente, que nós estamos sendo inseridos nesse contexto do lar. Mas há de também, falando de semente, não esquecemos do valor do tempo. Porque também, aí no imediatismo, a gente plantou a semente e fica ali, que hora que ela vai crescer, que hora que ela vai crescer, né? E saber que não é assim. Tanto a cooperação nesse sistema, esse ecossistema que forma a família, mas quanto o valor do tempo, da espera, cooperar e esperar, tem igual grandeza nesse contexto. Né? A gente tem em Eclesiastes, né, falar o tempo de se plantar e de colher, há o tempo para tudo. E nas relações humanas, sobretudo as que a gente estabelece no lar, algumas sementes que nós plantamos, às vezes vão demorar a ecoar. E nós, assim como acontece conosco mesmo, quando sentimentos que nós recebemos tanto e às vezes não reagimos a esses estímulos amorosos. Mas há de aguardar o tempo de cada um e o nosso próprio tempo também. E entender, sobretudo, que quando a gente fala de semente, a gente não está falando só da semente e só do solo, né? Quando a gente tem Jesus trazendo a parábola do semeador, é importante, a gente estuda muitas vezes os tipos de solo, né, na parábola do semeador, mas buscar o entendimento de que a parábola fala de semente, fala de solo, e, portanto, na verdade, ela está falando de comunhão, de integração. Por isso, quando a gente traz o tema família, cooperação e florescimento, porque inseridos que somos nessa terra da família, nessa ambientação familiar, trabalharemos em comunhão nesse contexto, em prol de nós mesmos e do outro. Porque no contexto da natureza, a gente vê isso. Coexistir é condição existencial.
Uma espécie, às vezes, não existe sem a outra, sem que a outra realize o seu trabalho. A plenitude de uma espécie é condição, às vezes, para a minha própria existência. Então, a ideia da coexistência, a cooperação dentro desse sistema, favorece o meu próprio equilíbrio. Por isso, o aprendizado de coexistirmos em família, aprendermos a viver juntos, cooperando, laborando juntos uns com os outros, né? Porque a família é a grande escola. A gente tem essa lição no Boa Nova, Humberto de Campos nos traz esse ensinamento de Jesus que escolhe o lar como a melhor escola. Ao ter as possibilidades de vivenciar outras experiências da sua raça, Jesus escolhe laborar com o seu pai na carpintaria. E a gente perceber a necessidade desse tempo juntos, porque quando a gente fala da semente e falou do tempo, é preciso estar junto da semente, porque eu deixar o tempo dela lá e sem nada fazer, ela também pode não germinar, porque vai faltar os recursos necessários para ela. Então, eu preciso estar ali oferecendo os elementos necessários, a água, o cuidado, o tempo, ter foco naquele meu objetivo. E assim também somos nós, as nossas relações. Ao vivermos esse sistema de cooperação, de coexistência que é a família, do qual a minha felicidade depende, e a felicidade do outro depende também da minha atuação em prol dessa felicidade, é também entender a necessidade desse zelo, do cuidado que eu terei também, teremos, né, uns com os outros nesse contexto. E é isso, a gente estou aqui olhando minha colinha para ver se eu esqueci alguma coisa, né? Entender que essa biodiversidade que potencializa tanto a floresta, o biossistema, a biodiversidade, também nos potencializa enquanto seres em evolução que estamos. O quanto as experiências do Juninho, as experiências da Carla que eu não tenho, contribuem para mim. E as minhas experiências contribuem para eles. E é claro que, às vezes, nesse choque, às vezes, de experiências, há algum ajuste a ser feito, há algum aprendizado do equilíbrio necessário para que a coexistência seja possível, seja permitida e, sobretudo, favorecida e potencializada para cada um, porque é possível, senão não teríamos aí florestas com tantas espécies, né? Com tantas, Deus nos dá esse exemplo todos os dias. A gente olhar um jardim cheio de flores ali coloridas, bonitas, e a gente perceber que aquele mesmo solo permitiu a florescência, né? E não preciso pedir que a rosa seja uma orquídea, ou que a orquídea seja uma lavanda, porque a beleza de cada uma delas é que constitui, né, esse jardim florido, trazendo as riquezas do Criador para nós. Uma lição da natureza que a gente está tentando aprender no contexto familiar. Não é isso, Carla? É isso aí, irmã. Deixa eu só fazer um leve comentário aqui, que você trouxe, né, essa questão da família, da biodiversidade, da união, e ligou nós três. Eu gostaria também de trazer a presença também do nosso irmão mais velho, o Kirlian, que ele não pôde estar aqui conosco, mas que ele é importantíssimo, afinal de contas ele é o mais velho, ele que veio abrindo o caminho ali, preparando os solos ali, então a figura dele também é muito presente. Ouvindo você, a gente viaja muito e se inteira nessas sementes em que todas elas são importantes, por mais que aqui ele não esteja, mas a presença dele está. É isso. E assim como todos os que vêm junto conosco, né? Exato. Os nossos avós, nossos tios, tudo isso faz parte, né? Nos compõe. E é um aprendizado para a gente, porque a gente não vive só no nosso núcleo, né? Ali, irmãos e pais. Tem toda uma rede, né? Uma árvore ramificada de relações que tem nos ensinado a aprender a coexistir, a correlacionar, a cooperar,
dentro desse sistema para que mais tarde aprendamos também a cooperação maior universal. Maninha? Oi, irmã. Isso mesmo, Juninho. Que bom te ouvir, Kelly, preparando assim o terreno, né? Trazendo essa semeadura, o Juninho lembrando dessa presença absolutamente presente na nossa fala. A gente existe na relação, né? Então, essa presença do Kirlian, dos nossos pais, avós, dos nossos filhos, companheiros, né? E de tudo que a gente vai construindo em nos relacionando, né? Essa coexistência que a Kelinha trouxe, falando para a gente. E Kelly trouxe como um cenário para essa reflexão, esse contexto, né, do lidar com a terra, desse campo onde nós nos constituímos nessa nova existência. Ela fez referência à parábola do semeador. E nós vamos, inspirados também nas parábolas de Jesus, trazer mais algumas reflexões. Jesus, quando falou por parábolas, ele nos trouxe palavras de vida eterna. Ele falou, ajustou a linguagem como grande educador, que é condutor das nossas almas, nosso guia e modelo. Ele ajustou a um contexto, mas a palavra dele se adapta, tem tantas camadas que nós podemos, ainda por uma eternidade, buscar compreender, né? É uma grande, um caminho ascensional que ele veio nos mostrar. Mas então a gente vai se inspirar de forma complementar e falando desse coexistir, provocando algumas reflexões que nos tocaram, nos mobilizaram nos últimos dias, nós vamos trazer a parábola do trigo e do joio, para nos ajudar também a trazer mais alguns elementos de reflexão sobre a nossa dinâmica, sobre o como conviver. Estamos falando aqui sobre orientações de Jesus para um bem viver, a caminho da nossa redenção, né? Seguindo esse caminho que ele nos mostrou. Então, todas as parábolas, elas têm níveis de linguagem diferentes. Um primeiro nível é entender o que foi dito. É um nível que uma criança entender o que aconteceu, qual é a sequência de fatos, qual é o contexto, e outras camadas, possibilidades interpretativas. Então, a gente vai retomar aqui para ler e ver o primeiro nível da parábola do trigo e do joio, que, curiosamente, na verdade, não por acaso, essas duas parábolas do semeador e do trigo e do joio foram as únicas que Jesus interpretou para os seus discípulos, né? Ele trouxe algumas chaves interpretativas. Então vamos recordar Jesus quando propôs, e isso está em Mateus, capítulo 13, de 24 a 30, e diz assim: outra parábola lhes propôs. Foi uma sequência de parábolas que Jesus contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros:
Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aqui tem alguns elementos tão aplicados à nossa convivência, a esse coexistir, a esse cooperar. Tem elementos relacionados ao tempo que a Kelinha já trouxe também. O tempo de cada coisa, a sabedoria do tempo. E essa sabedoria é uma visão de Deus e dos espíritos superiores. O joio e trigo, na verdade, trigo e joio, porque o Senhor plantou trigo. O que somos como sementes desse plantio? Nós somos essência divina, centelha divina. Somos trigo, somos potencial de virtude, de crescer. Começamos simples e ignorantes, mas no processo evolutivo nós vamos fazer florescer essa semente que somos, essa semente que foi plantada nesse. O joio, ele não foi plantado pelo Senhor. Ele decorreu de uma invigilância, de um adormecimento ali. E Deus não dorme. Deus é toda inteligência máxima, consciência profunda. Então, tornou-se um tanto proverbial nos nossos tempos dizer de se é necessário arrancar o joio, separar logo o joio do trigo, nessa relação que Kelly também comentou, de uma impaciência nossa, fruto da nossa imperfeição ainda, nesse nosso momento evolutivo. E muitas vezes, inclusive, ignorando que na parábola já se diz trigo e joio, e não trigo ou joio. Até que cresçam, olha só, a gente está trazendo aqui o contexto, o campo da família também. Até que cresçam, é preciso respeitar o tempo de cada um, é preciso respeitar a diferença. Joio, na etimologia da palavra, joio também é conhecido como cisânia, que aí sim, na sua etimologia, significa esse embate, essa disputa, essa separação. E aí o que Jesus vem nos alertar, e depois na explicação que segue no momento em que ele contou essa parábola, recolhido na intimidade com os discípulos, ele esclarece que quem são esses ceifeiros? Esses ceifeiros não somos nós em nenhum relacionamento. Ele fala que os ceifeiros do Senhor, ele diz, não façam isso, porque no seu devido tempo, no momento adequado, espíritos elevados, dotados de muita sabedoria e amor, na explicação de Jesus que se segue, ele diz, os anjos, eles é que são responsáveis pela ceifa. E o que é a ceifa? É aquele momento de tomada de consciência, em que nós muitas vezes até nos entristecemos momento a momento quando vamos tendo olhos de ver. Ele termina esse relato dizendo, né? Quem tem olhos, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos para ouvir. Mas a nossa condição evolutiva não permite ainda que tenhamos todo o amor e sabedoria necessários para discernir, porque o joio e o trigo, eles são quase idênticos até eles começarem a florescência deles. Quando, estudando esse aspecto da parábola, eu não sei vocês, mas eu fui tomada de um sentimento assim de tanta leveza, de tanto alívio, porque essa parábola nos diz de foco, nos convida a termos foco no trigo, confiar e entregar para Deus. E a gente está falando assim de trigo e joio, e parece que a gente pode, num primeiro momento, pensar que a gente se refere às qualidades e aos defeitos do outro, mas antes de tudo, a gente está falando de nós mesmos. Nosso primeiro campo de existência
é o nosso coração. O primeiro campo onde Jesus lançou as sementes, as palavras de vida eterna, é no nosso coração. E conviver, a iniciar da bênção que é o convívio em família, da necessidade com seus desafios e com todo o seu potencial, começa de um movimento para o campo íntimo. Então, buscar conhecer, buscar nos conhecer, nos autorresponsabilizar, desenvolver um olhar amoroso, como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, da sublime tolerância celeste, ensaios dessa tolerância, de focar nessa semente, de confiar nesse plantio. Isso é o nosso caminho. Então, o que nos cabe? Nos cabe desenvolver. Sermos indiferentes? Será que esse alívio é no sentido de, então eu não preciso me importar com o outro? Não, bem pelo contrário. O outro importa. Eu me enxergo, eu me conheço exatamente porque convivendo com meu irmão, com meus pais, com meu companheiro, com alguém, eu preciso exercitar as virtudes que estão plantadas em mim, em cada um de nós. Isso é muito diferente da indiferença. Porque na fala de Emmanuel, quando ele diz que Jesus fala para aplicar processos defensivos, sim, contra os efeitos deletérios que o joio traz, mas é com base na iluminação e na misericórdia. Essas são regras de bem viver, são regras de convivência. Iluminação não é indiferença, é esclarecer, é dividir a compreensão que eu já tiver, que meu irmão tiver e puder me iluminar no momento em que eu não estou enxergando. Aquilo que eu não vejo, me ajude, porque essa diversidade do bioma que a Kelinha trouxe é isso. Nessa diversidade, você vê coisas que eu não vejo. Eu vejo coisas que o outro não vê. Então, eu posso contribuir com a iluminação do outro, e o outro é fator de iluminação para mim também. O outro aspecto defensivo é a misericórdia, porque é nesse contexto da família, que é o nosso primeiro contexto, primeiro campo, onde nós vamos cultivar, cuidar dessas sementes, buscando a nossa renovação. E Jesus diz aí, e Emmanuel diz ainda, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, com uma paciência e uma relação com o tempo que nós ainda não construímos. E os propósitos inferiores, ou os joios que ainda tem dentro de nós, eles são transubstanciados por espíritos amorosos e capazes de fazer isso. Então, não nos cabe na nossa convivência do dia a dia buscar o cisco no olho do outro, porque com certeza já nos advertiu Jesus, a gente não está percebendo. O nosso ponto de vista ainda não permite que percebamos toda a trave que tem nos nossos olhos. Então, nesse contexto abençoado que é o lar, é o contexto onde a ignorância se torna conhecimento, autoconhecimento. As inexperiências se transformam em experiências todos os dias, construindo novos e novos hábitos mais salutares. Não dá para a gente falar em convivência sem considerar o perdão. Mas não é aquele perdão que olha para os aspectos difíceis e procura ou imaginar que vai esquecer ou que vai ignorar. Perdão vem do latim, da palavra perdonare, total, completo, e donare, dar, entregar, doar. Em inglês é forgive, para dar. Então, o nosso desafio na convivência, para o nosso florescimento e o florescimento daqueles com quem convivemos, é o de nos doar foco. O nosso foco não é ceifar,
porque às vezes, inadvertidamente, nós ceifamos sem ter o direito a alegria do outro. Num comentário impensado, nós ceifamos a esperança, o potencial, o entusiasmo, a capacidade de seguir. E isso não nos cabe. Nós ainda somos seres duais no nosso caminho, ainda da ignorância e a imperfeição, para caminharmos no que Kardec nos apresenta como uma escala espírita. Ora isso, ora aquilo. Se o que nos diferencia no processo de evolução dos próprios animais que já se congregam e já cooperam, né? Aqui ele falou das plantas cooperando, o reino animal também. O animal tem pensamento não é contínuo. O ser humano já tem um raciocínio e ele adquiriu a razão, o livre-arbítrio em função de ter um pensamento contínuo. No entanto, o que já nos permite e nos atribui responsabilidade com o que fazemos, porque somos capazes de remontar uma compreensão de causa e consequência. Mas ainda nos faltam, nessa jornada evolutiva, nos falta construir o sentimento contínuo. Sentimento contínuo, que ainda, né, nós ainda sentimos emoções, num certo momento, como eu me envolvo em ternura por uma pessoa da minha convivência. Em outro momento, se eu sinto um interesse ameaçado, um interesse, né, não atendido, uma necessidade não atendida, eu me desarmonizo com facilidade. Nosso lado trigo é o nosso lado luz. Só isso Deus plantou. O joio que ainda existe em nós são só desvios desse caminho evolutivo. Nós ainda, o joio e o trigo ainda coexistem dentro de nós. É a luz e a sombra que as nossas dificuldades ainda trazem. Mas esse sentimento, e o que não nos permite ainda, a gente parece mais, em termos dessa luz, um pisca-pisca, né? Ora, eu sou trigo, ora, eu sou joio, ora, eu estou conectado com a minha luz e atraindo, permitindo, favorecendo para mim e para o meu lar a aproximação, a influência amorosa, positiva dos benfeitores, amigos. Ora, eu alimento, eu rego o joio que ainda existe dentro de mim. Eu pisco, meu sentimento vai de um ponto a outro. E sempre me chamou muita atenção na obra de André Luiz, por exemplo, quando um benfeitor espiritual, né, vai trazer a contribuição à fala dele, e que geralmente observem, é introduzido assim, né, que então aquela entidade veneranda, aquele amigo, sem afetação, e traz a expressão sem afetação me chamava muita atenção, sabe? Eu falei, olha só, o discernimento, joio e trigo, inexperiência, experiência, afeto sim, afetação ainda temos, mas a nossa meta é conseguir esse sentimento, experiências de afetividade mais contínuas, para que o temporal lá fora não nos perturbe, a calma íntima, a tranquilidade que pode favorecer o bom convívio, porque é do convívio no lar que nós emanamos, levamos para os nossos outros contextos a mesma vibração. Essa vibração não se improvisa, são condicionamentos que a gente vai construindo. Quando Jesus fala do reino, de reinos nas suas parábolas, né? E ele fala reino dos céus, é diferente de reino de Deus. Existe o reino material ou de Mamon, o reino dos céus ou das virtudes, que é o que estamos buscando construir, e aqui estamos falando a caminho de um encerramento, do florescimento. E o reino de Deus, ele é absoluto, ele inclui todos os reinos, né, da criação, e é quando acontece essa unificação. Mas é importante a gente pensar que essa parábola começa que o reino dos céus é semelhante, né, a esse plantio que foi feito. A gente
está falando do reino dos céus, é aquele quando a gente conseguir elevar a potencialidade máxima a semente que já existe dentro de nós. E é tempo, gente, é tempo de começar a florir. É desse florescimento possível, que já nos é possível, e juntos é que a gente vai se potencializar nesse bioma, né, ou nesse jardim composto de esperanças de Deus, que somos todos nós, que a gente vai potencializar, ajudar o outro, quer sejam pelas raízes que vão se fortalecendo, se comunicando ali, quer seja por todo o nosso foco e o nosso esforço em alimentar o que há de melhor em nós, o que há de melhor nas pessoas do nosso convívio. E isso me reporta de uma forma muito especial ao poema, a um belo poema que é uma oração, uma verdadeira oração, um poema Deus, de Eurípides Barçanufo, quando ele diz, quando ele vai reconhecendo Deus com uma visão cósmica que transcende bastante a nossa ainda, mas que nos convida a ampliar o nosso olhar, trazendo a percepção de Deus em todos os elementos da natureza, no livro da natureza, como diz Leon Denis, né? Mas ele vai trazendo alguns trechos relativos afetos aos relacionamentos humanos. Então, ele traz a mão da assistência, que começa no lar. Ele fala na mãe que vela, nos pais, né? No pai que instrui. Ele fala no amor da esposa. Ele fala no afeto do filho. Ele fala na estima da irmã. E talvez o nosso grande desafio como irmãos, que todos somos, ainda que em papéis diferentes, né, no contexto do nosso lar, seja desenvolver, aguçar, desejar e treinar o nosso olhar apreciativo. Regar o trigo. Rega o trigo. Os ceifeiros, cheios de amor e sabedoria, saberão conduzir e transformar as nossas dificuldades em belas flores também. Então, que seja essa a nossa busca, com mais consciência da oportunidade que é construir no nosso lar essa psicosfera mais positiva, os hábitos simples da gentileza, os hábitos da paciência. Isso é regar o trigo. Isso é desenvolver, que eu possa ter olhos de ver o que há de melhor nas pessoas com quem eu convivo e que eu possa escolher conviver com esse lado luz, que tudo mais virá. É isso. Agora eu passo para o meu irmão Juninho. Eu vou repetir o que a gente falou durante as nossas preparações, que quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. A gente... Como é bom crescermos juntos. Verdade. Porque assim, é uma troca de aprendizado. Vocês trouxeram ali muitos pontos importantes em comparação com a natureza, com aspectos em que a gente possa identificar, né? Então, muito obrigado, vocês. E agora nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento das artes. Os nossos amigos vão colocar 2 músicas aqui e ao término nós retornaremos para o nosso terceiro e último momento. Disse que para florir é preciso passar por todas as estações. E agora é chegada a hora de primaverar em nossos corações. Encantar-se com toda a beleza que a natureza revela a você. Sentir um aroma gostoso de uma vida nova reflorescer. Abrace a luz do sol que vem te aquecer. Sintonize nessa energia
Seja flor, transborde amor, primavere. A primavera nos abre caminho e traz a esperança de um mundo melhor. Ensina a ver as diferenças com a consciência que somos um só. O exemplo está nas suas flores, com todas suas cores, ornando jardins. Simplesmente a mistura perfeita, mais pura beleza que existe, enfim. Abrace a luz do sol que vem te aquecer. Sintonize nessa energia para renascer. Seja flor, transborde amor, primavere. Seja flor, transborde amor, primavere. Abrace a luz do sol que vem te aquecer. Sintonize nessa energia para renascer. Seja flor, transborde amor, primavere. Seja flor, transborde amor, primavere. Boa noite a todos. Hoje vocês estão acompanhando um café mediado por Juninho, trazendo as suas irmãs como convidadas. Já deixo aqui que para nós é uma alegria a participação dessa linda família, participação de vocês também nos comentários. E já podem deixar as perguntas para daqui a pouco o Juninho assumir as perguntas com Carla. Ele me passou aqui uma tarefa e eu espero cumprir a contento, que foi de trazer uma música aqui, pegar uma música infantil, uma música para criança, para evangelização, inclusive, chamada Jardim do Coração. Mas aqui nos bastidores eu estava aqui dizendo aqui no chat que ouvindo a música tão bela desse vídeo que passamos, Primavera, eu acho que eu esqueci o ritmo da música. Mas vou tentar assim mesmo. A música é nova. Para mim, eu acho que eu esqueci, mas eu vou tentar assim mesmo. Jardim do Coração. Lembrei. Eu plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Eu plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz
o jardineiro, cujo nome é Jesus. Juninho, espero ter feito a contento. Rapaz, eu te peço desculpas de em cima da hora te passar uma tarefa dessa. Que isso? Quem merece puxão de orelha sou eu, meu amigo. Mas foi ótimo, foi lindo. Um abraço a vocês. Boa continuidade aí no trabalho. Obrigada, Alice. Muito obrigada. Na nossa continuidade, nesse terceiro momento, eu gostaria só de agradecer o Alisson, né? Eu passei essa tarefa para ele meio às pressas e foi muito bom. Agradecer a nossa amiga Cris, que ela está nos acompanhando, a autora dessa bela música, que nos autorizou a utilizar o vídeo na transmissão. E a gente observa como que esse mundo é pequeno, como que essas sementes são semeadas aos quatro cantos da terra, né? Essa floresta vai crescendo, vai frutificando, e aí a gente compreende ali quantos frutos, né, vão germinando, quantas plantas vão germinando, quantas árvores vão crescendo e quantos frutos são produzidos. A Cris é uma amiga nossa aqui de Sacramento, né, amiga da família, conviveu com as meninas na infância, e ela também tem um laço, um pé, vamos dizer assim, com os amigos do Seridó, né? A família dela é do Seridó. Então, foi uma coincidência que eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo ontem, mas que foi muito bom. A gente compreende o quanto existe essa união. E vamos falar a verdade, outro mundo pequeno, viu? Depois do momento da arte, enquanto as meninas estavam comentando, trazendo os exemplos da natureza, das sementes e da forma como Jesus trazia as parábolas, da forma que nos convidava a identificar com as histórias, é impossível não recordar o nosso querido mestre sacramentano, professor Eurípides Barçanufo, que mesmo antes de se tornar espírita, quando ainda era professor, diretor do Liceu Sacramentano, que posteriormente passou a utilizar o nome, né, passou a se chamar, conhecido como Colégio Allan Kardec, Eurípides sempre foi um amante da arte. Então, para ele, a utilização da arte era no sentido de que nós pudéssemos nos identificar com o que está acontecendo. Se está tendo uma apresentação do teatro, era trabalhado, era todo pensado, elaborado, o papel das pessoas que seriam os personagens daquele teatro e principalmente o conteúdo do que seria passado. Porque para ele, no intuito dele ali, uma das formas de se educar no sentido de que nós vamos nos identificar com o que está sendo passado. E ele traz isso na arte, mas isso tem um nome científico. Isso se chama pareidolia. Pareidolia é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos. É conhecido, né? Porque é conhecido por fazer as pessoas se reconhecerem em imagens, em rostos. Por isso, quando a gente olha no céu, a gente identifica uma nuvem, ó, que ela parece um bichinho. Quando a gente olha para as estrelas, a gente olha aquelas estrelas formadas ali, elas formam determinada constelação, que é a constelação de Órion, que é a do gigante. Enfim, a gente tem no nosso íntimo, que é natural de todos os seres humanos, de identificação. Por isso, o convívio faz-se necessário. Por isso, os laços de família. Por isso, o exemplo. O mais velho ensina o mais novo, mas também o mais novo ensina o mais velho, né? E ainda trazendo esse lado de Eurípides Barçanufo, é impossível para nós, né, não recordarmos dele, essas raízes que a gente aprende com ele, que a gente ouviu tanto a tia Egorina, né, sobrinha dele, contar para a gente. Nesse contexto familiar, quanto semente, quanto jardim, quanto primavera, a gente observar a postura dele no lar, a sua condição de filho
da dona Meca, dona Jerônima Pereira de Almeida, e o do senhor Mujico, Hermógenes Ernesto de Araújo. E também o contexto dele na posição de irmão, com seus 14 irmãos. O casal teve 15 filhos. Então a gente observa Eurípides como professor, como o espírita, como o médium, como o discípulo de Jesus, com o seu trabalho na caridade. Mas é importante também recorrermos a esse fenômeno de pareidolia, de identificação nele, no lar, nesse contexto, em que por mais que na sua encarnação ele chegou a ocupar a função ali, o cargo de professor, de diretor, de jornalista, de vereador e tantas outras personalidades, ele jamais deixou que esse status dele ultrapassasse o respeito de filho para com o pai. Então ele sabia se colocar filho, ou seja, na posição da pessoa que recebe a semente do pai, mas também soube se portar irmão, conduzindo os seus irmãos na educação, na instrução, proporcionando a eles também os recursos para florescer. E é nesse contexto que eu quero trazer a primeira pergunta para vocês, que nós tivemos já algumas perguntas no chat, alguns comentários, mas essa é minha mesmo. Eu quero trazer na condição de vocês que já estão na posição de filhas, né? Vieram primeiro que eu sou o caçula, mas vocês já são mães, né? Eu ainda não tenho filhos, vocês duas já são mães. A Carla tem os 2 meninos, o Caio e o Felipe, e a Kelly tem a Cecília. Eu gostaria, assim, de vocês para trazer para a gente essa reflexão de como se portar filho, né? De nos situarmos, e como também nessa posição de condutores de almas, de semeadores para as crianças. Quer começar, Kelly? Então, posso começar? Não, aqui, quem vai? Posso, sim. Bom, eu acho que a gente falando aí da cooperação no contexto familiar, é muito importante entender esses lugares, né? Que cada peça desse conjunto, desse sistema, não está posicionada de uma forma aleatória, que tem uma razão de ser. E essa razão implica também no mandamento, né, que antecede, inclusive, Jesus, que é honrar pai e mãe. E esse honrar, né, a gente pode desdobrar aqui em vários entendimentos, mas com certeza passa pelo respeito, né, a essa herança que a gente recebe, independente de como tenham agido esses pais na nossa vida. A gente sabe que existem várias histórias, que nem todas as relações paternais e filiais se estabelecem em situações de serenidade, de construções da identificação, como o Juninho trouxe, da harmonia. Mas há um grande respeito a ser construído simplesmente entre aspas, o grande fato de termos recebido a oportunidade da vida. Então, honrar é um compromisso. Honrar respeitando. Como diz a Carla, não cabe a nós ceifar. O nosso papel é de contribuição. E quando a gente fala da cooperação, Emmanuel tem uma fala muito interessante, quando o texto chama Cooperação no Pensamento e Vida, que ele fala assim: cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente. Ou seja, obediência construtiva a quem veio antes, e construtiva, né? No sentido, não é só uma obediência passiva, é aquela que promove, né? Uma obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Essa frase a gente pode entendê-la nas diversas relações que a gente estabelece na vida, mas sobretudo no contexto aí, no lugar de pais e filhos, essa relação que coopera, que promove, honrando esse lugar, né, da bênção da vida, é um dever. E como todo dever, aflorando a nossa consciência, né, que nos convidando a esse lugar. E como filhos,
também, agora como pais, a gente tem o dever de encaminhar, como o Evangelho também nos orienta da responsabilidade que ocupamos aí no encaminhamento desses espíritos que vieram estar conosco na condição de filhos. É interessante lembrar, talvez um dos principais, assim, um legado fundamental de Jesus para nós, ele veio nos ensinar a sermos filhos, né? Quando ele fala do Pai Nosso, ele veio nos apresentar esse Pai amoroso. Então, nesse sentido da construção dessa fraternidade que um dia há de nos caracterizar, né, pelas nossas escolhas, por cultivarmos o melhor, esse sair de si para estar com o outro, nós aprenderemos, sim, a sermos irmãos. Mas nessa escola, como temos dito aqui, como adotamos para a nossa reflexão, essa faceta, essa estratégia sublime, esse instituto da família, que, inclusive, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ou dessa ordem a que a Kelly se refere, tudo tem ordem, tem primor na criação, né? Tem um espírito de sequência, tem tudo é feito para o melhor aproveitamento. A resposta dos espíritos diz: se relaxássemos os laços de família, teríamos um recrudescimento, né? A gente atearia força ao egoísmo, que na verdade precisa ser transubstanciado, né? Como trouxe a parábola do trigo e do joio. Então, acima de tudo, a organização da família nos apresenta, também reafirmando o que a Kelinha disse, a deveres. E existem deveres parentais, deveres filiais, deveres fraternos. Tudo tem o seu lugar. Como que ele trouxe a importância do papel de filho, o Juninho também, né, quando trouxe Eurípides em relação aos seus pais, esse lugar de honra, de valor, de fazer florescer e frutificar todas essas sementes. Queria enfatizar, como ele também convidou para que refletíssemos, um pouquinho sobre o papel parental, que é de proteger, de amparar, de fazer jus a essa confiança de Deus em nós como pais. E a gente tem estado nesse momento de transição, numa transição interessante também, como pais, no desempenho do papel de pais. Uma transição, uma ampliação do nós como pais responsáveis, porque a maioria de nós nós queremos acertar, nós fazemos tudo o que podemos, nós procuramos conduzir. Sim, somos pais que buscam, de regra, serem responsáveis. Só que a gente está sendo convidado para sermos pais conscientes. É um degrau a mais, é um desafio a mais nessa jornada evolutiva. Que nós sejamos pais atentos as necessidades desse espírito que acolhemos momentaneamente como filhos, que nós procuremos estar mais conscientes de nós mesmos e deles, e desse próximo. Pais conscientes é uma meta, mas que já começa a se desmontar aqui e acolá. E a gente, nas nossas reflexões também, quando o Juninho trouxe a lembrança do tio Eurípides, né? Eurípides, que a gente chama de tio por costume também, o próprio Cristo. Maria não se apequenou por receber um Cristo como filho. Maria e José cuidaram, muito conscientes, zelaram, proporcionaram todo o amparo, o cuidado que aquela infância requeria, cientes da grandeza, dessa grandeza maior do Cristo que ele representava. Mas então, talvez isso, que nós possamos confiar mais como pais. Confiar sem ceifar.
confiar, ajudando a descobrir formas em cada terreno, em cada caso, de ajudar a fazer essa transubstanciação em nível menor, eu acho que eu vou dizer assim, né? Existe criação em nível maior, em plano maior e menor, que a gente ajude a perceber e focalizar as qualidades, as virtudes, convidando para que elas cresçam conscientemente, não como fruto da nossa vaidade, que por vez ou outra pode acontecer ainda, mas que isso já não nos caracterize mais. Então, é esse convite a essa parentalidade consciente, que investe no construir e expandir a semente que já está lá, como filhos que todos somos de Deus. Igor Matheus, perdão, o microfone estava fechado. Nós temos uma pergunta aqui do nosso companheiro Igor Matheus, que é companheiro aqui da Casa do Seridó Espírita, né? Amigos, neste processo de florescimento em família, muitas vezes temos que lidar com os espíritos, os conflitos naturais da convivência. Como fazer com que o perfume da cooperação predomine? Posso comentar? O que é? A gente tá tão íntimo aqui, né? Assim, sai Kelinha, sai Keké, sai Maninho, é assim mesmo, né? Mas, então, uma reflexão, Igor, assim, nós temos... só um instante. Desculpa aqui, tinha um alarme. Para a gente vencer... Tem uma fala do Andrei Moreira, um palestrante espírita bastante conhecido, ele é médico e presidente da Associação Médico Espírita Brasileira, mineira, e que ele diz uma coisa assim, sabe, que ajuda a gente a pensar. Ele costuma dizer assim, ao falar de família, nesse contexto, ele fala assim: ixi, machucou, doeu, toma lá que é seu, né? Quantas coisas na família nos incomodam, que talvez o nosso primeiro passo deva ser também essa apropriação de autoconhecimento, é perceber que as dificuldades de convivência muitas vezes são espelhos para nós, para que eu perceba aquilo que de outra forma não perceberia. Se eu não convivesse, não tivesse esse atrito, primeiro, se doeu em mim, é uma fragilidade que eu ainda tenho, e que na convivência eu posso aprender a perceber, agradecer, né? Construir esse sentimento de conter o meu impulso de reação, para eu começar a construir novas respostas que vão culminar na cooperação, né? Você fala nesse processo do florescimento, como é desafiador muitas vezes cooperar, e sim, a gente vai concordar com você, mas me parece que primeiro a gente precisa passar primeiro por uma revista interna, né? Olhar o campo interno, o que é aquele impulso, aquela contrariedade diz de mim. Criar um espaço mesmo para evitar a expressão de reatividade, né? Também há um ditado uma lenda, né, que fala que nós temos um cão raivoso e um cão calmo dentro de nós, né? Os nossos instintos ainda difíceis e todo o nosso potencial é trigo e joio, é cão raivoso. E aí pergunta-se, se eles estão dentro de mim, muitas vezes eles brigam primeiro, qual vai vencer? A resposta é aquele que você alimentar. Então, se a gente ficar mais atento, se a gente tomar como fator de autoconhecimento o incômodo que eu sinto, e a gente criar um espaço para respirar fundo e encontrar alternativas, se eu for no reativo, na reação, é o cão raivoso que vai. É a nossa ancestralidade, os nossos instintos que ainda precisam, como Jesus nos disse, de vigilância. Precisamos orar, vamos nos conectar com instâncias mais superiores, buscar essa sintonia com o alto, orar e vigiar dos nossos próprios sentimentos nos momentos que a gente se sente muito incomodado.
por definição, diz algo de nós. E ir aprendendo gradativamente, construindo novos hábitos. E quando não deu, saber que a gente tem outra chance, a gente começa de novo. Da próxima vez eu faço o propósito de estar mais atento. Eu queria complementar essa, né, o da vigilância, né, e que é entender esse processo que é natural, né, e a gente está nesse exercício, as virtudes para a gente, elas ainda estão sendo construídas, né? Mas eu queria trazer também um valor que é importante como defesa nessa construção. O que faz, né, convidar quem está nos ouvindo, o que faz aquele que semeou continuar semeando cuidando daquela semente, semeando não, cuidando daquela semente, quando ele rega todos os dias e não vê nada acontecer. Quem semeia sabe, né, daquele valor, a gente falou a questão do tempo, mas às vezes o tempo é muito grande, né? Às vezes demora muito, porque cada sementinha tem o seu momento. Umas vão nascer rapidinho, outras não. E o que faz com que aquele que está cuidando continue persistindo naquilo? Ele acredita que algo está sendo transformado, que mais cedo ou mais tarde há de rasgar aquela película da semente, há de ser rasgada, e o chão duro vai ser rompido por uma folhinha verdinha, renovada, aspirando pela ascensão. Ele acredita. A gente, quando a Carla fala, o tempo é de florescimento, a gente precisa acreditar que o tempo da semeadura já passou. Nós fomos semeados, né, nesse solo bendito das oportunidades. Nossas existências anteriores foram existências de preparação para a florescência. O nosso momento agora é de florescer. Estarmos convictos desse lugar é muito importante e fortalecedor, para que não desistamos quando os desafios, quando a gente não conseguir o tempo todo dar aquela resposta que nós já gostaríamos. E a gente tem Paulo como uma referência nessa luta íntima, né? Que aquele bem que eu gostaria eu ainda não faço, e o mal que eu já não quero eu ainda estou fazendo. Paulo vivia essa luta, e nós também estamos nesse momento. Mas a lição da natureza ela é muito importante. Eurípides olha para a natureza como um laboratório divino, como a Carla falou também de Leon Denis, que é ler Deus no livro da natureza. E a lição da natureza é de regeneração. E não é porque a gente está nesse momento, não é por acaso que a gente está nesse momento de regeneração no sentido espiritual da evolução, mas porque ele regenera as nossas dores, regenera a transformação. A gente vê, às vezes, uma calamidade, um desastre ambiental, e tempos depois, algo naquela lama está se operando. A gente precisa acreditar profundamente, trabalhar o valor da fé em nós, acreditando que já somos essa potência, que Jesus acredita em nós como semeadores da sua mensagem nos nossos lares, onde estivermos plantados, que a gente já tem condição de não mais sermos passivos da criação, só recebendo aquilo que nos é dado como pela misericórdia divina, mas que podemos realizar o milagre da semente, que é a mensagem da criação, da cocriação da vida. A semente traz em si o registro de quantas e tantas outras sementes que ela pode dar vida. Nós somos essas sementes que podemos ser vida para o outro também. E a gente precisa acreditar nisso. Emmanuel nos fala que a maior caridade que a gente pode fazer, que é a caridade essencial, é sermos com Jesus e temos a convicção de que a gente já pode, em algum grau, dentro das nossas possibilidades, realizarmos esse florescimento. É isso, já falei muito. Uma pergunta agora do nosso amigo Alisson. Ele pergunta aqui para a gente. E quando em uma família não ocorre a cooperação, como lidar com a situação da prova familiar? Vai, Carla, vai eu. Não, eu só vou. E aí parece que você está com vontade de dizer algo. Pode dizer. Não, porque eu acho que dialoga com a resposta que eu dei anterior, e aí você complementa.
Olha, a gente olhando para esse jardim, desculpa a gente essa analogia que a gente mergulhou fundo nessa metáfora, e ela é muito valorosa para nós. Quando a gente tem no jardim ali e sei lá, uma lavanda crescendo, ela não fica olhando se o girassol não está realizando o trabalho dele. Ela cumpre a sua missão, o seu propósito de ser a lavanda que ela veio ser. Então, a gente sabe que as lutas são grandes no contexto familiar. A gente viveu um contexto agora até ampliado, né, dessas relações por causa da pandemia, em que muitos véus, né, das relações, das distrações sociais caíram, para que a gente pudesse finalmente ter um encontro conosco nesse contexto do lar, conhecendo-nos uns aos outros. E sim, esses embates fazem parte, né? Mas o nosso intuito aqui é dessa confiança na flor que a gente já pode ser, na possibilidade que nós trazemos em exercitar o máximo no limite de nossas forças. Não seremos anjos ainda, e não é isso que é esperado de nós. Né? Quando a gente estuda o dever, Leon Denis vai nos esclarecer sobre o dever, ele fala, o dever não é igual para todos, é de acordo com as possibilidades. A gente não pede para o tomate ser azeitona, ele vai ser tomate, mas que ele seja o tomate mais vermelhinho que ele puder, que ele nutra e traga todos os recursos que ele puder contribuir na condição de tomate que ele é. E assim a gente, no contexto do lar, que a gente ofereça o melhor, que possamos dar de nós para esse contexto a qual fomos chamados. A realização é difícil, é árdua para nós mesmos, nós choramos, como seguimos muitas vezes de joelhos desconjuntados. Paulo nos mostra isso, mas que sigamos. E se o irmão que caminha ao nosso lado não tiver disposto, que a gente seja a retaguarda na sustentação desse irmão, mas que também possamos cumprir o nosso papel nesse lugar de contribuirmos, mas também avançarmos. Que quem tem para dar, que dê. No Evangelho, para encerrar minha fala, Carla, já passo para você, no trecho que a gente lê da beneficência, a gente tem um trecho, né, no finalzinho, a beneficência é uma parte longa ali do Evangelho, a gente tem assim, e todos vós que podeis produzir, dai. Dai vosso engenho, dai vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus vos abençoará. Todos podeis dar, em qualquer classe que vos encontreis, sempre tendes alguma coisa que podeis partilhar. Então, que sigamos semeando aquilo que já temos, todos temos o que dar. Como temos o que aprender também com aqueles que jornadeiam conosco. Eu queria até sugerir, como eu sei que o tempo está ficando curto, tem um comentário de um amigo, assim, considerar respondida, né, por você, e talvez, eu acho que o Juninho vai buscar uma colocação que foi reiterada aí, que às vezes a gente poderia contemplar, Isso. né? É uma pergunta que o nosso companheiro Valdomiro Silva traz para a gente. Só lembrar que, logo no início, quando a Kelly estava falando, ele deixou um comentário que é interessante, expandindo esse olhar nosso de família. Não apenas no círculo familiar, mas na família trabalho, na família convivência. Então, esse termo família, ele se expande, né? E a pergunta dele também vem de encontro a esse comentário. Ele traz aqui para nós. Acho que o mais difícil é sermos irmãos do irmão negro, do irmão índio, do irmão gay, do irmão amarelo. Podemos ser pais sem termos fecundado, pois o pai está dentro de nós. Amar o outro sem ter consanguinidade e o ato maior. O que vocês acham desse pensamento? Então, me sensibilizou bastante o comentário do nosso amigo, do Valdomiro, porque aqui nós fizemos hoje uma escolha de falar desse recurso chamado lar, exatamente para que ele se expanda. É como se a gente estivesse falando da semente, de uma plantinha ali investindo, mas a gente sabe que a gente faz parte de coletividades, né, maiores. Mas a natureza não dá saltos. Toda vez que eu cuidar da minha realidade, por isso que nas nossas reflexões a gente procurou fazer esse movimento, esse exercício de pensar a partir de mim
partir do meu próximo, mais próximo, colocado nessa condição por injunções da nossa anterioridade, por necessidades, por bênçãos, por permissões, né, com os desafios e potencialidades, como vimos dizendo, do lar, mas é fundamental que desse lar, desse cadinho, dessa incubadora de bem viver, de exercício de bem viver, como você disse, acho que é mais difícil. Por certo, nessa grande escola, esse degrau, traz de facilidades e dificuldades por um aspecto. Se a gente diz também que a gente... há quem diga que vai defender um outro ponto de vista, que é mais fácil conviver com quem está lá fora, porque a gente está em momentos pontuais. Aqui dentro eu sou mais conhecido, eu me revelo mais, e eu tenho desafios cotidianos, ninguém consegue manter, né, dentro do lar. Então, são dificuldades de naturezas diferentes, mas que, com certeza, acreditamos muito que aquilo que a gente construir, alimentar e fortalecer dentro do lar, a gente vai estar mais apto para levar para fora, para a expansão da ideia e do conceito. Agora, a gente até trouxe a parábola do trigo e do joio, exatamente por querendo deixar sinalizada essa reflexão expandida como você trouxe, Valdomiro, de que a gente está precisando e a gente está caminhando para isso. Num certo momento, e o mal é aparente, como, né, nos apresenta, a doutrina nos mostra que o mal é só aparente. A gente está num momento de eclosão de tanta polaridade que a gente falou, vamos falar do E. A gente está precisando de um mundo mais E, de um mundo que a gente esteja mais disposto a conversar, a cooperar. É como se o final dessa prosa aqui, dessa conversa, deixasse realmente a provocação das possibilidades do quanto a gente precisa expandir essa conversa, sim, para fora das paredes do nosso lar ou dos nossos contextos mais imediatos de afinidade, talvez do trabalho, de outros ambientes. Essas polaridades não caracterizam mais, não vão caracterizar um mundo de regeneração, de oportunidades de síntese, de integração, de a gente conseguir romper esse pêndulo que a gente vive, né, de bem, mal, de cisão, de cisânia. A gente está aqui para exatamente começar a construir dentro de nós esse olhar que enxerga no outro, de forma expandida, um outro que também me afeta e eu afeto, que nós somos um todo muito maior, mas que começa em nós, com a caridade essencial como foi trazido, com a família no nosso exercício diário, para que a gente construa hábitos mais felizes de olhar com apreciação, com validação, e não disputando com o diferente, mas entendendo o valor do diferente na nossa vida, na nossa existência. Então a gente vê como um processo que o lar pode ajudar a germinar. Bom, é isso. O papo tá bom, a nossa conversa, os aprendizados aqui está bom. Mas chegamos ao encerramento do nosso programa, de mais um Café com Kardec, amigos. E hoje, Café com Kardec, amigos, vírgula, e familiares. É mesmo. Ô, Juninho, eu só pedi licença aí para registrar. Aquela, pode mandar um abraço para meu pai no programa do infantil, né? Sim. Vou registrar a presença do papai conosco aqui, agradecendo, né, por tudo, porque se hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre Jesus, né? Claro que com toda a herança, né, que a gente recebeu dos nossos avós, mas, sobretudo, dos nossos pais, o papai e a mamãe, que nos ensinaram as trilhas do Evangelho. Então, ele está aqui conosco, falou aí no chat, então queria registrar a importância desse direcionamento. E se tem pais nos ouvindo, e agora eu falo como a filha que sou, mas como a mãe também, a importância da evangelização. Tropeçamos, somos sementes, às vezes, que está demorando a germinar, mas investir
nesse processo, porque Jesus nos aguarda, espera, conta conosco nesse trabalho, e que tenhamos a coragem de buscar cada vez mais vivenciar o Evangelho na nossa intimidade, e o quanto a gente deve isso aos nossos pais, e por sinal aos filhos, e sobre aqueles que estão na nossa tutela, né? Que possamos vivenciar o Evangelho, sermos com Jesus. E obrigada, irmãos, por me ensinarem um pouquinho sobre isso também, nessa caminhada. A gente olhar para o laço familiar, não apenas consanguíneo, mas humanidade mesmo, o laço espiritual que todos nós temos, é uma caminhada de mãos dadas, sempre lado a lado, sempre um auxiliando o outro. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, os amigos do Seridó Espírita pelo convite, por dessa vez estar desse lado de cá e não estar daí, mas eu agradeço muito o amparo, o apoio que eles nos deram. Agradeço minhas queridas irmãs por terem aceitado o convite, por esses momentos de aprendizado, de reflexões que vocês trouxeram para nós. E agradecer também, como aquele comentou, não apenas o papai, mas tantos os nossos tios, primos que acompanharam Muitos aqui, os nossos amigos, familiares. e todos os corações, que tanto o que alguns comentaram no chat, mas tantos outros corações que nos acompanharam e que vão ainda nos acompanhar. Né? Eu costumo sempre destacar que é a bênção da mídia, né? De conectar corações independente das distâncias, dos locais, do horário. Então, é sempre bom estarmos conectados. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela companhia, pelas vibrações, e que tenhamos uma boa noite, um bom sono regenerado, revigorado, e que amanhã e toda semana seja de muito trabalho, de muita esperança, de muito primavere para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Obrigado, minhas queridas. Muita gratidão, gente, muita mesmo. Obrigada. Saindo daqui com o coração em festa, renovados por esse abraço de todo mundo que está aqui, sentindo muito sustentado. Eu acho que a gente está participando de uma grande festa espiritual mesmo, como o amigo disse ali, regado a amigos, né, com as bênçãos de Jesus e sentindo um cheirinho de pãozinho de queijo, né? Muita gratidão mesmo. Obrigada a todos também, muito obrigada.